Alô, alô? Alô, como é que é? Alô? Alô? Eita, boa tarde a todos. Bem-vindos a esse cinelivro, que é um cinelivro muito especial, porque traz uma autora que é uma das nossas grandes autoras da literatura brasileira, que é a Marina Colasanti, que está aqui comigo, e ela veio ler e conversar com vocês. Hoje vai ser uma tarde, tá? Em que nós vamos ler todos juntos naquela tela ali, um conto da Marina Colasanti. E depois que nós lermos o conto, ela vai conversar sobre como é que ela teve essa ideia, como é que ela escreveu, como é que ela escreve, e vocês vão poder conversar com ela mais adiante, tá? Combinado? Combinado. Então esse é o cinelivro. Quer falar, Marina? Não? Prefere o Último Rei e depois a Ideia Toda Azul? Sim. O Último Rei, ela prefere. Então ela vai ler nesse livro de contos aqui, são muitos contos, tá? São contos de fadas, tá? Muito diferentes dos contos que vocês conhecem. Não é nenhum conto parecido com aqueles de fadas que vocês já leram, tá? E ela vai ler para nós então o Último Rei. Eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhando. E vocês vão acompanhando a leitura. O Último Rei, que é o primeiro conto de Uma Ideia Toda Azul. Depois ela vai falar com vocês que a ideia tem cor, mas ela que vai falar sobre isso. Podemos começar. Todos os dias, Kublai Khan, último rei da dinastia Mogul, subia no alto da muralha da sua fortaleza para encontrar-se com o vento. O vento vinha de longe e tinha o mundo todo para contar. Kublai Khan nunca tinha saído de sua fortaleza, não conhecia o mundo. Ouvia as palavras do vento e aprendia. A terra é redonda e fácil, disse o vento. Ando sempre em frente e passo pelo lugar de onde saí. Dei tantas voltas na terra que ela está enovelada no meu sopro. Kublai Khan achou bonito ir e voltar sem nunca se perder. Um dia, o vento chegou mais frio, vindo das montanhas. Foi pentear a neve, gelou o vento ao pé do ouvido do rei. A neve é pesada e macia. Debaixo do seu silêncio, as sementes se aprontam para a primavera. Só flores brancas furam a neve. Só passos brancos marcam a neve. Na neve mora o rei do sono. Kublai Khan teve o desejo de neve. Então prendeu fios de prata na lua e a empilhou contra o vento. No alto espelho do frio, a lua trouxe a neve para Kublai Khan e um sono tranquilo. Todos os dias, o vento contava seus caminhos no alto da muralha. Todos os dias, os longos cabelos do rei deitavam-se no vento e recolhiam seus sons como uma harpa. O vento contou o deserto. O deserto, disse com língua quente, é lento como um trigal. E como o trigal me obedece. Ele também se curva debaixo da minha mão. Mas seus grãos não são doces como os do trigo.
são de areia, e com areia não se faz o pão. As gotas do deserto chamam-se tâmaras. Kublai Khan quis suar com a doçura das tâmaras. Então prendeu fios de ouro nos raios do sol e o empurrou contra o vento. Do alto, o calor derramou-se no reino de Kublai Khan, amadurecendo os frutos. E o rei bebeu o suco nas mãos em concha. No alto da muralha, gasta de sempre receber o vento, o mundo punha-se aos pés do rei. E no tempo chegou o dia em que o vento beijou de sal a boca de Kublai Khan, trazendo-lhe o mar. O mar é maior que o deserto e mais profundo que a neve, cantou o vento. O mar é verde como os campos, mas seu capim cresce nas profundezas e ninguém vê o gado que nele pasta. O mar chama os homens e canta, sua voz tem nome de sereia. Ouviu Kublai Khan o chamado da sereia na voz do vento? Ninguém sabe. Dizem os pastores da planície que o viram prender cordas de milho nas pontas da grande pipa de seda. Depois ergueu a pipa contra o vento e, abandonando com os pés o alto da muralha da sua fortaleza, deixou-se levar pela corda branca, último removu, longe no céu, lá onde ele se tinge de mar. Vamos aplaudir eu vou passar a palavra para ela e ela vai conversar sobre esse ponto com vocês. Marina, é com você. Boa tarde. Boa tarde. Um beijo para todos. Beijo. Eu escrevi esse conto a partir de uma frase que me foi dita por Miguel Fernandes. Miguel Fernandes era um pensador Está bem melhor. Pode começar aqui. Escrevi esse conto a partir de uma frase que me foi dita por Miguel Fernandes. Você não sabe quem ele era, mas era um humorista, um desenhista, um poeta de muito valor. Conheci Milô jogando na praia, jogando frescobol com ele. E a frase é a seguinte: meu pai, Abdul Saleh, o sábio, viu Kublai Khan, último rei mogul, soltando pipa no alto da sua fortaleza. Essa frase, não sei porquê, me emocionou muito, muito. E eu escrevi esse conto. Quando acabei de escrever, vi que tinha entrado na caverna de Alibaba, cheia de tesouros, e que aquele era o meu lugar. Mas eu não tinha a chave, a palavra mágica, não tinha dito abracadabra, não conhecia a palavra mágica que me permitiria entrar naquela caverna novamente. Se eu saísse dali, estava condenada a não voltar mais. Quebrei muito a cara escrevendo contos pífios, para lá de pífios, contos muito ruins, até que descobri que a palavra era emoção. A partir dali,
anotava todas as coisas que me emocionavam, uma imagem, não de celular, não de zap, não uma imagem da natureza, uma frase, uma linha de poema, anotava tudo e jogava numa caixa de plástico. Quando eu ia escrever o livro de contos de fada, eu recorria àquela caixa e tentava tirar a mesma emoção que havia provocado as anotações. E consegui fazer o livro com uma ideia toda azul. Quando eu fui apresentá-la ao editor, ele me disse: quem vai ilustrar? E me ofereceu os ilustradores medíocres, muito medíocres, que não tinham nada a ver com meus contos. Meu marido, poeta, disse para mim: por que você não ilustra? Eu era pintora, havia me formado na Escola de Belas Artes, era ilustradora do segundo caderno, do Jornal dos Esportes, o segundo caderno do Jornal dos Esportes se chamava Segundo Tempo, por causa do futebol. E eu trabalhava, era editora do Segundo Tempo. Eu pensei, tá aí, uma boa ideia. E comecei a ilustrar. Ilustrei todos os meus livros infantis e fui capista de alguns livros adultos. Ok, vocês podem perguntar. Sim. Já veio uma pergunta aqui. Quando você começou a escrever livros? Quando comecei a ser cronista, porque tive um retorno positivo. Fui contratada para ser repórter, passei a editora, passei a cronista. E quando eu escrevi a crônica, já tinha um retorno positivo, o que me levou a escrever livros. Eu chegava em casa, morava sozinha, minha primeira casa de solteira, botava papel na máquina, ainda não existiam computadores, não é certo? Era máquina de escrever, chamava-se Olivetti, e era verdinha, verde pálido. Eu botava o papel na máquina e comecei a escrever o primeiro livro. Eu sozinha. Que mais? Olha quanta gente. Tá bom. Excelente. Pode falar. Gente, Você escreve esse livro há quanto tempo? você escreveu esse livro há quanto tempo? Não sei, tá datado. Vamos ver aqui, olha. Ela escreveu esse livro, ela ganhou um prêmio, vários prêmios, na verdade, né, Marina? Ela ganhou um prêmio em 1979, século passado. Tá? Talvez nem a mãe de vocês era nascida. Uma escritora muito velha. Tenho 85 anos, não. Vou fazer 85 anos em setembro. É jovem há muito tempo.
Esperem para falar no microfone, digam o nome antes de você fazer a pergunta, tá? Meu nome é Lara. Você é muito bonita. Você é igual a Rainha Elizabeth. Eu gostei muito do seu livro. Achei muito interessante. Bonito nome, Lara. Você é igual a Rainha Elizabeth. A Rainha E ela Elizabeth te achou muito bonita. é um pouco mais velha que eu, mas foi muito bonita. Sobretudo quando foi coroada, Eu achei muito era muito interessante. jovem. Meu nome é Isabela e eu achei muito interessante a história. Porque O nome dela é Isabela, ela achou muito interessante a história. tá Falou bom. para você. Tá Quem bom. mais quer falar com a Obrigada. Marina? Meu nome é Bernardo. Opa! Como é que é ser escritora? Como é que é ser escritora? Como é que é ser escritora, né? As pessoas pensam que é uma profissão solitária, mas eu nunca estou tão acompanhada quando estou escrevendo, como quando estou escrevendo. Porque quem passa me vê sozinha em frente ao computador, mas eu estou acompanhada de todas as personagens, de todas as paisagens, de todos os castelos, de todas as grutas, da história. A história me acompanha. Então, como você criou esse livro? Como? Tem som aí? Como você criou esse livro? Quando que você criou esse livro? Ela já Foi quando? respondeu. Foi em 1979 que ela criou o Você já livro. respondeu, né? Ela criou no século passado, em 79. Tá? Alguém quer fazer uma pergunta sobre o conto que foi lido? Tá? Quem vai aqui tem uma pergunta sobre o conto que foi lido? Vamos lá? Sobre ele também. Tá. Ana Laura. Fala bem alto, Ana Laura. Pronto. Ele existe ou é só uma lenda mesmo? O rei, ele existe ou é só uma lenda? O rei existe ou é só uma lenda? Kublai Khan existe? Kublai Khan existiu e foi o último rei da dinastia Mogul. Mas o conto é uma invenção. Esse conto é uma invenção. Kublai Khan nunca amarrou cordas de prata nas pontas da lua. Nem Kublai Khan nunca amarrou cordas de ouro nos raios do sol. Só alguém viu ele soltando pipas no alto da sua fortaleza. Então, os seus personagens, eles foram, de todos os seus livros, eles foram inspirados em alguém? Não. Você se inspirou em alguém para fazer isso? Não. São inventados. De todos os livros que você escreveu, qual você mais gostou de escrever? Qual livro, qual conto que você mais gostou de escrever? De todos Eu esses. gosto dos contos todos, dos livros todos, senão não publicaria. Quando eu não gosto, não publico. Eu melhoro, reescrevo, mas se eu não gostar, eu não publico. Ela ainda não perguntou. Diz seu nome. Bem alto, tá? Meu nome é Sofia. Sofia.
Mais de 60. Quantos livros? Mais de 60 livros. Eu queria saber se a história foi inspirada na vida do rei. A história foi inspirada na vida do último rei. Não, foi inspirada na frase que Miguel Fernando me disse. Ali. De onde você tirou tanta ideia de fazer conta? De onde você tira suas ideias para fazer os contos? Da emoção. Só para os contos de fadas tira a ideia da emoção. Porque para os livros adultos, cada livro que eu escrevo é um projeto livre. Quando eu escrevo um projeto livre, eu estou toda focada nesse projeto. Meus livros de mini-contos são todos temáticos. Vocês sabem o que é temático? Tem um tema que costura eles todos. Então, quando eu entro nesse projeto livre, no projeto livre de mini-contos, eu estou focada no tema. E sou como uma gaivota que só mergulha quando vê o peixe que serve para ela. Para pescar o peixe que serve para ela. Eu só mergulho quando vejo uma emoção que serve para o tema do projeto livre. Marília, agora eu vou fazer uma coisa diferente, tá? Eu vou perguntar para vocês uma coisa e depois que vocês responderem, eu vou fazer uma pergunta para a Marília, tá bom? É o seguinte, o que vocês entenderam no final da história? O que aconteceu com esse rei? Ele ia sempre conversar com o vento lá em cima da montanha. E ele fazia coisas, né? Então, no final da história, o que vocês entenderam no final da história? Fala bem alto para todo mundo ouvir. Eu entendi que quando o sol Fala alto. ele bebeu o suco dos frutos de uma concha. Ele bebeu o suco de uma concha. Se quer falar no microfone é melhor para todo mundo entender. Eu entendi que quando os raios do sol Eu acho que eu posso fazer assim, para pegar o dele. É a caixa de som, né? Ah, é a caixa de som. Então, fala bem alto. Eu entendi que os raios do sol que pegou lá no rei transformou os frutos em suco. Aí ele deu o suco dos frutos de uma concha. Ele entendeu que quando os raios do sol bateram lá no rei, transformou os frutos em suco. E aí ele bebeu o suco de uma concha. E aconteceu o quê? Como é que termina? Quem entendeu o final? Vamos ver? Já lendo um livro que está lá. Querem ler de novo o final? Vamos? Sim! Então vamos. Vamos apagar a luz. Apagar a luz, gente. Vamos ver o que aconteceu com esse rei. Olha só, agora todo mundo vai prestar atenção que está valendo o livro. Tá? Olha só. Então vamos lá. Todos os dias o Kublai-Khan ele subia no alto da muralha da sua fortaleza para encontrar-se com o vento. E aí aconteciam várias coisas, né? E aí no final diz assim, ouviu o Kublai-Khan, bem no finalzinho, viram lá, estão lendo? Ouviu o Kublai-Khan o chamado da sereia na voz do vento?
verdade, é a hora que ele se encontra com a sereia. Dizem os pastores da planície, mas ninguém sabe se ele ouviu mesmo o chamado da sereia. Eu não sei se vocês sabem que as sereias, quando cantam, elas levam os homens embora, as pessoas ficam eletrizadas assim, ficam confusas e seguem as sereias e se perdem no mar. Né? Nunca mais se afogam os homens. Né? Então, a sereia, e ele ouviu o chamado da sereia. Será? Mas ela está perguntando, ele ouviu o chamado da sereia? Ninguém sabe. Dizem os pastores da planície que o viram prender cordas de linho nas pontas da grande pipa de seda. Depois, ergueu a pipa contra o vento. Olha só, dizem os pastores da planície que o viram prender cordas de linho nas pontas da grande pipa de seda. Depois, ergueu a pipa contra o vento e, abandonando com os pés o alto da muralha de sua fortaleza, deixou-se levar pela corda branca, último rei Mogul, longe do céu, lá onde ele se tinge de mar. O que aconteceu com o Kublai Khan? Ele se afogou pela sereia. Ele se afogou pela sereia? Sim. Quem mais pode dizer outra coisa? Rafa. Diga, bem alto, para todo mundo ouvir, então vamos copiar aqui. Ela quer falar, responde. Eu entendi que ele soltou a pipa, aí ele foi junto com a linha, aí depois falou o mar. Então, na minha opinião, a linha era uma coisa da sereia que levou ele para o mar. Agora não. Será? Ó. Quem tem mais uma opinião aí? Lá atrás. Quem não falou ainda e tem opinião? Ela quer falar. Fala então. Fala. Você vai falar? Fala, querida. Fala. Ela que vai falar. Diga, bem alto. Eu entendi duas coisas. Ou ele, quando ele segurou na pipa, o vento levou ele a conhecer o mundo através do vento com a pipa, ou se ele foi pro céu. Ou foi para o céu? Ele morreu, foi pro céu. Morreu e foi para o céu. Ela entendeu duas coisas. Ou ele segurou na pipa e foi embora, Conheceu o mundo. conheceu o mundo, ou ele foi para o céu, morreu e foi para o céu. É o que ela entendeu. Aqui, vamos lá. O que vocês... Eu entendi que, tipo, eu acho que a sereia cantou, mas não deu efeito nele. Aí só depois deu efeito nele e ele não cantava mais e botou isso aqui pra ele não se afogar e ir pro céu. Você tem razão, olha só. E no tempo chegou um dia que o vento beijou de sal a boca de Kublai Khan, trazendo-lhe o mar. O mar é maior que o deserto, está escrito lá. É maior que o deserto e mais profundo que a neve, cantou o vento. O mar é verde como os campos, a seu capim cresce nas profundezas e ninguém vê o gado que nele pasta. O mar chama os homens e canta. Sua voz tem nome de sereia. A voz do mar tem nome de sereia. Olha só. Porque o barulho do mar, né, Marina? Se chama sereia. E ele atrai as pessoas? Você acha? As sereias atraem. A sereia. Cantam para atrair os homens e afogá-los. Isso aí. E aqui é uma pergunta, porque nem ela sabe, eu acho. Ela vai falar agora, minha pergunta para ela, tá? Então, você pergunta aqui para nós, ó. Ouviu o Kublai Khan o chamado da sereia na voz do vento? Aí está aqui. Ninguém